vontade de Deus. O que é que a gente vê acerca desses dois lugares? Nós preferimos escolher o lugar onde nos dê estabilidade geográfica e material. É natural. É natural. Às vezes nós confundimos a nossa avaliação da vontade de Deus com a nossa própria vontade. Nós até construímos alguns argumentos para favorecerem a nossa própria vontade, os nossos interesses, e até depois atribuirmos esta avaliação a Deus, ao Espírito Santo. E quando lá na frente quebramos a cara, quando lá na frente a coisa não acontece do jeito que esperamos, ficamos decepcionados e frustrados, porque tentamos lançar sobre Deus uma coisa que Ele não autorizou dizer e que Ele não disse que era exatamente. Porque aquilo que Deus diz, Ele garante. Aquilo que Deus ordena, Ele garante. Porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vislumbramos o nosso próprio caminho como melhor, porque nós o construímos com os nossos sonhos, nós o construímos com as nossas ambições. Mas Deus que nos chamou para sermos os seus servos e sermos os seus profetas, e aqui o ministério profético não é um ministério particular ou específico de pastores ou de profetas da igreja. O ministério profético é um ministério de toda a igreja. De certo modo, todos nós somos constituídos profetas do Deus Altíssimo quando pregamos o evangelho para o nosso colega de trabalho, quando anunciamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos profetizando. Mas Deus que nos chamou para sermos seus servos, Ele sabe qual é o melhor caminho para nós. O caminho da vontade de Deus é, às vezes, o caminho do deserto. É, às vezes, o caminho do vitupério de Cristo Jesus em nossa própria vida. O caminho da vontade de Deus é, às vezes, para nós, o caminho que se opõe ao nosso próprio caminho, à nossa própria vontade, aos nossos próprios interesses. Eu me lembro, ainda solteiro, quando conheci minha esposa Arésia. E sabia que ela era filha de pastor, e o avô dela era pastor, vários tios dela eram pastores. Eu entendi. Uma moça assim deve ter, no mínimo, alguma experiência também com Deus. Então, está aí uma moça certinha para eu me casar. Porque eu tinha medo de casar com uma Zé bonitinha, que só ia me servir para dar trabalho, ou então apenas para cozinhar e lavar minha roupa. Eu queria mais do que isso. Eu queria uma mulher que compartilhasse do meu ministério. Eu queria uma mulher que pudesse participar da minha vida. E Deus me deu essa mulher maravilhosa. Mas eu me lembro que quando eu fiz a proposta de namoro para ela, eu estava no Instituto Bíblico. Eu a conheci pregando num congresso, nos tornamos amigos, passamos a nos corresponder amigavelmente. E um dia eu tomei a coragem e escrevi para ela uma carta, e a minha carta foi muito esquisita, porque eu disse: olha, estou propondo namoro para casar, a não ser que Deus não queira isto. Então estou pronto a aceitar a vontade de Deus. Não tenho nada para te oferecer. Fui criado numa terra onde os homens são preparados para construírem uma casa, colocar os móveis dentro da casa, como isso naquela época, né? Um pouco diferente do contexto atual. E as mulheres se preparavam aprendendo tudo sobre cozinha, costura, isso e aquilo, não sei mais o quê, para ser dona de casa, para ser mãe. Era assim. Eu disse: eu não tenho nada. Não tenho móveis, não tenho casa, não tenho nada.
A única coisa que eu posso garantir a você é que, ao sair do Instituto Bíblico, eu vou para a obra missionária. E ao ir para a obra missionária, quem sabe, vai ser uma caixa daquelas que carrega bacalhau para servir de seu primeiro armário na cozinha. Foi uma verdadeira loucura. Quando ela leu a carta, ela achou engraçado e deu para a mãe e para o pai ler. O pai e a mãe riram um bocado e disse: esse moço é doido. Mas é corajoso. Parece que ele é sério. E foi assim que a gente começou. Porque eu entendia desde novinho que o desafio para fazer a vontade de Deus era um desafio que exigia da minha parte total desprendimento da vida material. Total desprendimento. Eu louvo ao Senhor que tudo que eu possuo hoje, do pouquinho que tenho, nada disso me prende. Nem casa, nem carro, nem coisíssima nenhuma. Porque eu e minha esposa mantemos vivo o nosso propósito. Às vezes nos assentamos à noite na nossa cama para ler a Bíblia, para conversar e orar sozinho. E há poucos dias nós recordamos e fizemos mais. Renovamos o nosso acordo quando nos casamos. Nada, nem tamanho de igreja, nem título de presidente, nem título nenhum, nem casa, absolutamente nada pode nos prender. E isto parece ser anormal, mas eu sou normal. Aleluia! Eu louvo ao Senhor, porque esse sentimento está no meu coração. Por isso eu posso pregar essa palavra com ousadia nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O próprio Deus constrói um caminho que dê satisfação para ambos. Isto é, para Ele mesmo e para o seu servo a quem Ele desafia para fazer a sua obra. Ainda que não entendamos porque Deus faz assim, mas é esse o modo de Deus agir. Quem anda na contramão de Deus, coloca o desafio de Nínive de lado e faz prevalecer a fantasia que Tarsis oferece. E nesta contramão de Deus, o desafio de Nínive é colocado de lado. E nós precisamos aprender e aceitar de que deve prevalecer, acima de tudo, a vontade de Deus sobre a nossa própria vida. Em segundo lugar, anda-se na contramão de Deus quando se deixa atrair pelo glamour de Tarsis. Deixa eu mostrar isso para vocês. No ministério cristão, nós, obreiros, sempre somos atraídos por Tarsis. Todos queremos e desejamos Tarsis, ao invés de Nínive. Porque Nínive não oferece as facilidades da vida que Tarsis oferece. Nínive era um lugar de trabalho duro, sem muita expectativa de sucesso. O desafio pastoral de Nínive não oferece perspectiva de sucesso fácil para ninguém. O povo era rude, era idólatra, ao mesmo tempo era um povo libertino quanto às paixões. E Jonas não conseguia ver a menor possibilidade de arrependimento da parte daquele povo. O glamour de Tarsis, pelo contrário, refere-se ao encanto, ao charme, ao magnetismo da grande cidade. Por quê? Porque Tarsis tinha tudo que Nínive não tinha. Tarsis parecia o caminho melhor para um obreiro que sonha com sucesso fácil do seu ego. Tarsis era o lugar onde Jonas preferia para o exercício do seu ministério, porque as coisas eram mais fáceis. Tarsis era um lugar sem riscos, sem maiores preocupações materiais, enquanto que Nínive representava uma ameaça ao seu futuro. Era um lugar perigoso de gente pecadora que não ouviria a sua mensagem. Tarsis.
Na cabeça do profeta, Nínive parecia algo impróprio e contraproducente. Nínive parecia um lugar que o deixaria entediado e quem sabe o deixaria até deprimido. Um lugar que fugia completamente às suas expectativas. Entretanto, na mente de Deus, Nínive era o lugar onde Deus usaria o seu servo. A sua Nínive pode ser a sua casa, o seu desafio. A sua Nínive pode ser o local do seu trabalho. Obrigatoriamente não precisa ser um lugar lá no outro lado do mundo. Mas pode ser o lugar onde você está plantado para frutificar e para acreditar que no meio de gente perdida há um Salvador que pode restaurar as vidas e que pode trazer ao conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tarsis é típico do mundo moderno, com os seus encantos, com o seu glamour, com as suas ofertas. Já o caminho de Nínive é o caminho pelo qual Deus quer que andemos, é o caminho da sua vontade. Jesus mostrou que o seu caminho não era o caminho de Tarsis. Jesus mostrou que o seu caminho próprio era o caminho de Nínive, porque ele disse que ele veio para salvar os pecadores, de que ele não veio para os que têm saúde, ele veio para os que são doentes. Tendemos sempre seguir o caminho que nos parece ser o melhor. E o caminho que nos parece melhor sempre parece o caminho de Tarsis, porque o caminho de Tarsis é o caminho das facilidades. A fantasia de nosso próprio caminho sempre tem a sedução de fazermos o que quisermos, tem a sedução do autocontrole. É mais ou menos o que Jonas imaginou. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que quero. Deus me mandou para Nínive, mas eu vou para entrar no navio em Jope e vou para Tarsis. Porque ele se dizia, eu faço o que quero. Eu tenho autocontrole sobre a minha própria vida. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Em terceiro lugar, na contramão de Deus, perde-se o senso da autocrítica. Na contramão de Deus, perde-se o senso da autocrítica. Meus amados irmãos, Jonas parece ter perdido esse senso de autocrítica, de avaliar a si mesmo e as suas atitudes. E ele ficou dominado por aquilo que nós chamamos de hubris espiritual. Eu vou explicar o que quer dizer isso. A palavra hubris, ela tem lá na sua raiz, ela é uma palavra pouco usada no vocabulário cotidiano de todos nós. Mas é uma palavra que ganha um sentido especial aqui. A palavra hubris. Porque o seu significado aclara o que estava acontecendo no coração de Jonas. Por exemplo, na etimologia da palavra, hubris significa tudo aquilo que passa da medida. Significa insolência. Significa aqui orgulho, arrogância, autoconfiança excessiva. A função do profeta tornou Jonas exatamente um homem com essas características. Um homem dominado pelo orgulho, dominado pela arrogância, dominado pela insensibilidade para com as pessoas e para com a vontade de Deus. Jonas havia desenvolvido, na verdade, uma antipatia pelo povo de Nínive e chegou a declarar que um ninivita não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Por isso, esse povo não merecia a oportunidade da parte de Deus. E com esta visão negativa, daquele
homem. Jonas achava que aquele povo era incapaz de merecer o amor de Deus. Sabe por que eu e você estamos aqui? Sabe, irmão, por que você está aqui? Sabe por que você foi chamado do mundo para ser um crente em Jesus Cristo? Não foi para viver uma boa vida. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Se você sonha com este mundo aqui, o seu futuro plantar aqui, você corre o risco de perder a coisa principal. Um forasteiro do céu sonha com a Canaã celestial. Um peregrino sonha com a cidade santa, que é onde estaremos para sempre com o Senhor. Porque a vida que temos aqui é temporal, é passageira. Nós não iremos muito longe. E Jonas desenvolveu contra Nínive esse sentimento de rejeição, que não cabia no seu coração a misericórdia, e não cabia no seu coração o amor por aquele povo. Considerando esse sentimento no plano pessoal, eu me olho no espelho do meu próprio ego e digo a Deus, às vezes, que prefiro fazer o que eu acho ser melhor para a minha vida. E é por isso que eu tenho uma tendência, por minha natureza pecaminosa, entranhada nos ossos e no sangue, eu tenho uma tendência muito forte para rejeitar o projeto de Deus na minha vida. Eu tenho uma tendência para fazer o que eu quero, o que eu acho que é melhor. Eu, você e cada pessoa que está aqui. Mas nessa noite o Espírito Santo nos desafia a que nós nos acordemos para a nossa realidade e nos lembremos de que o mundo lá fora precisa da misericórdia de Deus. O mundo lá fora precisa do amor de Deus. O mundo lá fora precisa experimentar esta coisa gloriosa. Aleluia! Na tentativa de fugir de Deus, Jonas desceu a níveis baixíssimos na sua autoestima. Ao invés de ele vislumbrar a vida da proa do navio para o infinito, ele preferiu descer aos porões escuros do navio. Quantos de nós têm perdido o senso da autocrítica e acabam se expondo a experiências amargas de frustrações e de humilhações? Eu quero terminar a minha mensagem falando o seguinte: na contramão de Deus perde-se o sentido de perigo. Na contramão de Deus perde-se o sentido de perigo. Olha o que diz a Bíblia. Jonas, porém, ao entrar, depois de entrar dentro no navio, diz a Bíblia, porém desceu aos lugares baixos do porão e se deitou, e olha só, e dormia um profundo sono. Quando Jonas subiu para o navio, Jonas estava convicto de que ele ficaria na proa. Mas a consciência pesada de sua atitude de desobediência à vontade de Deus o fez esconder-se. E ele foi para o porão do navio, nos lugares escuros e fétidos que havia dentro daquele navio. Perturbado pela sensação de fuga, Jonas saiu da proa e preferiu descer para o porão do navio, porque ele imaginava que nada mais afetaria a sua vida. Deixa eu dizer isso para vocês aqui nesta noite. Há uma distinção entre a proa e o porão do navio. Na proa, o ambiente é livre, é infinito, é maravilhoso. Todos queremos viajar na proa, no ar livre. No porão, o lugar é escuro, o lugar é depressivo. Ninguém, senão aqueles que fogem de alguma coisa, é que procurariam um porão fétido de um navio para viajar. De vez em quando ouvimos notícias de pessoas que fogem das guerras na África, entram em navios que vêm para o Brasil ou para a América, e eles conseguem entrar sem que sejam percebidos e vão para os porões do navio.
E lá eles passam fome, lá eles têm que conviver num ambiente sem ar, sem luz, num ambiente hostil, num ambiente horrível. E alguns deles acabam morrendo em plena viagem, porque o porão é para os desesperados, o porão é para os fugitivos, o porão é para aqueles que não querem fazer a vontade de Deus no plano espiritual falando. Por isso nós precisamos aprender a conhecer as coisas de Deus. O porão pressupõe um lugar de escuridão, de angústia, de depressão, lugar de estar com o coração apertado. Recentemente, eu fui procurado por um pastor de uma grande igreja. E o pastor dessa igreja estava vivendo um drama tremendo relacionado com a direção de Deus na sua vida. Porque Deus lhe havia feito um desafio e ele não queria aquele desafio e a sua família não concordava com aquele desafio. Ele se desesperou, veio de uma das cidades do Brasil, que eu não vou dizer o nome, para Brasília, entrou em contato comigo e eu passei um dia inteiro com ele, conversando, orando, lendo a Bíblia e mostrando o caminho da vontade de Deus para ele. Esse homem estava desesperado, a tal ponto de dizer: pastor Elienay, eu vou desistir, eu vou me acabar, a minha vida está acabando aqui, o meu ministério está acabando aqui, tudo que eu já fiz vai virar poeira, porque eu não vejo a menor possibilidade para mim. Mas eu consegui orar com ele, levantar a sua autoestima. E quando ele voltou para a sua cidade, eu pedi que ele entrasse em contato comigo. E ao entrar em contato comigo, de madrugada, era 1h30 da manhã, mais ou menos, na minha casa, quando, passado já mais ou menos um mês, ele me ligava, disse: pastor Elienay, eu consegui subir, eu consegui ver luz no final do túnel. Em outras palavras, ele conseguiu subir para a proa e mostrar sua cara a Deus e dizer: Senhor, eu estou pronto a fazer a tua vontade, eu estou pronto a cumprir o teu querer na minha vida. Não há descanso nem sono tranquilo para aqueles que descem aos porões da desobediência e da rebelião contra Deus. Os que tentam esconder-se de Deus e procuram um abrigo nos porões de suas almas acabam sempre em depressão. O ato de descer para o porão implica em descer para dentro da sua própria alma, da sua própria vida. Quantos de nós se fecham, se enclausuram em mágoas e angústias? Jonas preferiu dormir o sono da displicência, da fuga da voz da sua consciência. Deixa-me dizer isso a vocês: as consequências da fuga da vontade de Deus sempre produzem amargura, angústia, frustração e auto-engano. Eu tenho a tristeza de olhar para trás e ver de alguns que começaram comigo no ministério e já pararam há muito tempo. Alguns tomaram outros caminhos, porque não tiveram força para continuar a fazer a vontade de Deus em suas vidas. Isso não é questão de vaidade, de presunção, de valentia pessoal de ninguém. É uma questão, sim, de sacrifício e de entender que a vontade de Deus é sempre melhor para a minha vida do que a minha própria vontade. O que Deus pensa a meu respeito é sempre melhor do que aquilo que eu penso a meu próprio respeito. Deus é especialista em tomar as nossas tragédias pessoais para possibilitar a demonstração do seu grande amor. Amém, irmãos? Aleluia, 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 aleluia. Jonas precisava ser acordado da sua loucura. Por isso o Senhor interferiu na ordem dos fatos, enviando ventos fortes
para sacudir com toda a estrutura, não apenas do navio, mas para sacudir com a estrutura mental e emocional de Jonas e acordá-lo para a realidade que estava vivendo naquele porão. De repente, ao descer para os porões daquele navio, Jonas passou a ter a sensação de estar sendo perseguido pela adversidade que ele mesmo atraiu após si. O sentimento que agitava a adrenalina nas suas veias fazia-o sentir que tudo quanto havia feito até então estava dando errado. É por isso que quando ele chegou na proa do navio, ele se apresentou ao comandante e aos homens que trabalhavam e disse: olha, a tempestade vai parar, porque o culpado de tudo isso sou eu. Vocês me amarrem e me joguem no fundo do mar, e então o problema vai ficar resolvido. Era já o desespero total. Ele se acordou da sua realidade. Seu sono profundo era o sono da intranquilidade e da dúvida. Quando perdemos o senso de perigo em nossa vida pessoal, nos expomos às tragédias e aos dissabores. Mas há uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite: é de que Deus nunca nos perde de vista, nem mesmo em nosso desespero, nem mesmo quando não o entendemos, Ele não nos perde de vista. Aleluia! 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 Quando entramos na contramão de Deus, nos sujeitamos às tempestades imprevisíveis. E foi isto que aconteceu. E ele experimentou algo muito espetacular na sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os ventos fortes de Deus são acionados para moverem com nossas ideias próprias e com nossa pobre racionalidade. Há muita gente que se acha mais inteligente do que o próprio Deus. E por isso eles gostam de contra-argumentar com Deus. Eles gostam de filosofar com Deus. Como se colocando às vezes numa posição unilateral em relação a Deus, para dizer: olha Deus, como eu sou inteligente. Vejam como eu sei escolher as coisas que eu quero para a minha vida. E eu queria te convencer de que o melhor para mim seria isso. Quanta gente tenta fazer isto? Não discuta com Deus, submeta-se a Ele. Ele sabe o que é melhor para você. Ele é o soberano Criador, o Senhor de todas as coisas, e Ele sabe o que você precisa. Por isso, deixa eu dizer agora uma coisa séria para vocês. Aquele homem pediu para ser amarrado e ser lançado no mar. Nem podia imaginar que a providência de Deus entraria em ação naquele momento. O homem que andou na contramão de Deus até aquele momento, agora teria que entrar na mão de Deus, mesmo contra a vontade dele. Sabe por quê? Sabe o que Deus fez? Deus abriu uma via especial. E esta via especial, que eu chamo de a via da mão de Deus, foi o ventre do peixe. O ventre daquele grande peixe que engoliu a Jonas foi, na verdade, a mão de Deus na vida de Jonas. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas entrou no caminho da mão de Deus quando ele descobriu que era inevitável ser lançado no mar. O ventre do peixe é, na verdade, o quê? Um lugar de confinamento. Um lugar apertado, mais ou menos parecido com o porão do navio. Um lugar de muitas restrições. Jonas não pôde evitar a interferência divina no seu caminho de fuga. Aquele caminho findou num beco sem saída, que era o ventre do grande peixe. E esse beco sem saída nada mais era do que o ponto de confronto de Jonas
com a presença extraordinária e imanente de Deus. Aleluia! Esse Deus que não faz diferença entre luz e trevas, era um Deus que era capaz de fazer o que fez com Daniel, entrar lá na cova dos leões e sossegar os leões. Esse Deus que entrou na fornalha ardente para que os 3 jovens hebreus não fossem atingidos pelo fogo, era o Deus que podia entrar na barriga